E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos falar de termoquímica? Isso mesmo, termoquímica. E para isso a gente vai falar de economia do hidrogênio. Resolvi arranjar uma questão bem interessante que fala sobre economia do gás hidrogênio e é para a gente estimar mais ou menos um pouquinho sobre a energia de combustão dessa reação. Vamos ver? Vamos lá. Então, falando sobre economia do gás hidrogênio, baseia-se na produção de hidrogênio a partir de água, usando energia solar. A combustão do gás se faz de acordo com a seguinte equação: gás hidrogênio reage com gás oxigênio e forma água. Essa reação ela tem uma grande vantagem, porque ela usa hidrogênio como combustível e o fato de hidrogênio não ser poluente, né? Então forma um produto que a água também não é poluente, então é uma grande vantagem. A grande desvantagem desse processo é que o gás hidrogênio é um gás, portanto é mais difícil armazenar do que líquido e sólido, porque a densidade dele é bem baixinha, então ele tem um volume muito grande. Calcule então o volume de gás hidrogênio nas condições de 25 graus Celsius, 1 atmosfera, necessário para produzir uma quantidade de energia equivalente à obtida de uma combustão de 1 litro de octano, ou seja, gasolina. E aí dá os dados termoquímicos e a gente tem que fazer as contas. Então, vamos primeiro parte imaginar. Eu preciso então entender quanto que eu tenho de energia na formação da água, quanto que eu tenho de energia para a combustão do octano. Bom, então é uma questão bacana, tem que calcular o número de mols, uma vez que eu acho o número de mols, eu consigo converter para pressão, volume, temperatura, e assim consigo converter para volume. Vamos lá. Enfim, vamos então achar e montar a equação, né? A combustão, como foi colocado aí, então vou colocar aqui, combustão, no caso da gasolina, do C8H18. Toda combustão de matéria orgânica é necessário que tenha oxigênio. Então vamos colocar aqui, gás oxigênio. E os produtos da combustão de compostos orgânicos, em geral, são gás carbônico e água. Então, CO2 mais água. Então temos a equação. Gasolina, que é o C8H18, de uma forma idealizada, que é o octano, reage com oxigênio, forma CO2 e água. Tá, mas essa equação não está balanceada, não mesmo. Então esse número de carbonos que eu tenho aqui, que é 8, tem que ser número de carbonos aqui também tem que ser 8. Então que número eu posso multiplicar? 1, que só tem um carbono aqui, são 2 oxigênio, mas carbono é um só. Que número que eu posso multiplicar o carbono para que dê exatamente o 8 ali? 8. Ah, ok, então eu tenho 8 carbonos aqui, 8 carbonos aqui. Perfeito. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Tem 18 hidrogênios. Quanto que o hidrogênio tem depois da setinha, ou seja, nos produtos? Tem 2 hidrogênios. Que número multiplicado por 2 dá 18? Deixa eu ver, 9. Então, 9 vezes 2 dá os 18 hidrogênios. Bom, agora a única molécula que tem oxigênio, ou melhor, quais são as moléculas que têm oxigênio? CO2 e água. Então, eu tenho aqui 8 vezes 2, eu tenho 16 oxigênio. 9 vezes 1, eu tenho mais 9. Então, se eu somar aqui, eu tenho 25 oxigênio. Então, que número multiplicado por 2 que dá o 25? Eu posso colocar 25 sobre 2, e há quem goste de colocar, por exemplo, 12,5 mol, né? Ou seja, eu tenho 12,5, ok. Quando não tem nada em cima escrito, quer dizer que eu tenho 1 mol. Eu vou apagar aqui para a gente não ficar confuso. Vou apagar essa setinha, esses valores. Então, significa que aqui eu também tenho 8 mols e eu tenho 9 mols. Por que eu precisei fazer essa equação aqui? O primeiro passo é que eu preciso saber quanto de energia vai ser liberado na combustão do octano. E para isso eu tenho que ter alguns dados. Então, os dados foram me dados. A densidade a gente vai usar depois. Entalpia de formação do seu 8H18. Essa é a entalpia para fazer então o octano. Então, vou precisar colocar ele aqui, ó. Então, vou colocar de outra corzinha aqui, ó. 249,9 kJ para cada mol. Como eu tenho um mol só, então eu tenho exatamente esse valor. Ok. Substância simples no cálculo em termodinâmica, né, cálculo de entalpia, a gente vai considerar que a energia dele é zero. Então, ok, zero. Então, não vai incluir nada para a gente. O CO2. O CO2 vale 393,5, que é o valor que está aqui embaixo. Ok? Então, temos 300... Opa, não está aparecendo. Deixa eu dar um ajuste para aparecer.
Deixa eu ver aqui. Agora sim aparece 395. Deixa eu diminuir o zoom. Agora sim aparece 393,5. Então, esse 393,5, esse negativo quer dizer que é exotérmico. Eu tenho 8 mols, então eu vou ter que multiplicar esse número por 8. Bom, eu vou fazer na calculadora. 393,5 vezes 8. Eu achei que 3.148 kJ. Não vou colocar a unidade agora, vamos ficar confuso. Vamos para a água. A entalpia de formação da água é 285,8. Então, menos 285,8. Mas eu tenho 9 mols de água. Então, vou multiplicar por 9. Então, vamos lá. 285,8 vezes 9. Eu tenho menos 2.572,2 kJ. Ok. O que eu faço com esses termos? Bom, eu sei a energia de cada um dos elementos, né? Ou melhor, de substâncias. Sei do octano, do oxigênio, que é 0, do CO2, que é 3.148, e da água, que é 2.572. Para cálculo da energia, a gente usa essa fórmula. ΔH é igual a H de produto, ou seja, a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Ok? E aí? ΔH vai ser igual. Entalpia dos produtos. Vou colocar aqui em parênteses. 3.148 menos, né? Que é uma somatória, né? Tá negativo. Menos o que eu achar do reagente. 249,9. Aqui, eu já vou fazer esse somatório. Eu gosto de fazer assim. Eu vou fazer o somatório desse termo, mas para isso, para não ficar muito embaixo, eu vou levantar um pouquinho isso aqui. Opa, não selecionou totalmente selecionado. Vem para cá para fazer os termos aqui, porque tem aluno que se complica nessa parte. 5.720,2 menos com menos vai dar mais. Ah, é verdade, tem que joguinho de sinal da matemática, sim. Eu tenho que fazer essa continha, senão vai dar o erro. Então, eu tenho que menos 5.470,3 kJ para cada mol, no caso do C8H18. Ah, tá. Então eu já sei o valor da energia da combustão. Se você jogar na internet, entalpia de combustão do C8H18, você vai achar fácil esse valor, não precisa nem ter calculado. Mas o intuito é calcular. Ok, então a gente já sabe que 5.470 kJ é liberado por mol de gasolina. Mas isso não responde o exercício, né? Porque a gente quer aqui no exercício, a gente quer saber quanto de volume de gás hidrogênio tem que ser queimado, né? Para a formação da mesma energia de água, tal. Então, por enquanto, a gente não sabe ainda alguns detalhes. Então, vamos primeiro outro detalhe. Ele fala que ele tem 1 litro, né? No caso aí do octano. E essa energia tem que relacionar a 1 litro. Então, como que a gente faz? Bom, primeiro passo, 1 litro é volume, né? Então, esse 1 litro é volume. Eu preciso saber desse volume em mol. Então, como que eu posso transformar em mol? Bom, o primeiro passo é transformar em massa. Depois que tiver a massa, eu posso transformar em mol, dividindo pela massa molar dele. Então, essa é a estratégia minha, tá? Então, vamos lá. Como que eu faço para o volume passar em massa? Eu tenho que usar a fórmula da densidade. A densidade é uma relação de massa por volume. E foi falado ali que no texto que a densidade ele vale 0,70 kg para cada litro. Então, se eu tenho 1 litro, então eu tenho 0,70. A minha massa eu não sei, eu tenho um volume de 1 litro. Então, minha massa é igual a 0,70 kg, ou 700 gramas. Eu tenho 700 gramas de octano, ok? Então, agora como que eu faço para achar em mol? Bom, é simples, eu tenho que fazer assim, C8H18, eu tenho que achar a massa molar. Como que eu faço isso? Olhando lá na tabela periódica, a tabela periódica ou um enunciado de algum exercício
dá lá que o carbono vale 12 e o hidrogênio vale 1. Então, eu tenho 8 vezes a massa do carbono, que vale 12, 18 vezes a massa do hidrogênio, que vale 1, 8 vezes 12 dá 96, 18 vezes 1 dá 18, então isso aqui me dá 114 gramas para cada 1 mol. Então, a cada 114 gramas eu tenho 1 mol. Então, se eu tiver 700 gramas, quantos mols eu tenho? Então, 700 dividido por 114. Eu tenho 6,14 mol. Então, 1 litro, né? 1 litro de octano puro, né? Vamos pensar que seja nossa gasolina, tem 6,14 mol. Ah, tá aí. O que isso me dá em relação à energia? Bom, a energia que a gente achou agora há pouco no exercício acima, ele falava assim que, vamos colocar aqui, energia do octano. Energia do octano. A energia do octano foi falado que ela tinha 5.470,3 kJ para cada 1 mol. Ah, certo. Então, vou até tirar esse 1 mol, colocar exatamente como a gente fez, para a gente fazer a relação aqui. 5.470,3 kJ para cada 1 mol. Como a gente tem 6,14 mols em 1 litro de combustível, a gente pode fazer essa conta vezes 5.470,3, não, deixa eu fazer certinho, 6, né? Vezes 5.470,3, eu tenho aqui 33.587,6 kJ de energia. Poxa, bastante, hein? Aqui é vírgula, aqui é ponto. Ok. Bom, interessante. Então, esse aqui é o total de energia. Total de energia. Tá, então eu tenho que ter essa mesma quantidade de energia lá do hidrogênio? Sim, a mesma quantidade de energia do hidrogênio. Como que eu descubro a quantidade de energia do hidrogênio? Bom, a reação do hidrogênio é bem simples, né? Hidrogênio reage com oxigênio e vai ter então a formação da molécula de água. Eu teria que saber o ΔH dessa reação. E o exercício deu? Deu, olha lá. Então, o π de formação da água é 285,8. Então, eu sei que para cada 1 mol, né, 1 mol de água formada é igual a 285,8 kJ. Então, eu sei que essa é a quantidade de energia que eu preciso. Para cada 1 mol de água, 285,8 kJ. Ok, então vamos só relacionar aqui. Então, se eu tiver 33.587,6 kJ, os alunos ficam doidos. Como que você faz todas essas contas? Eu estou pegando aqui a colinha, né? Porque eu consigo ver nos slides, né? 33.587,6 dividido por 285,8. Então, eu tenho aqui 117,5 mol de água, ok? Então, essa é a quantidade que eu preciso de mols de água. Levando em consideração que, se a gente fizer a estequiometria, né, colocar 1 aqui vai ser 1, esse vai ser meio. Ele não perguntou de oxigênio, ele perguntou de gás hidrogênio, né? Então, a quantidade que eu achei aqui foi de água, que é equivalente ao do gás hidrogênio. Então, ou seja, essa aqui é a mesma coisa que eu falar de gás hidrogênio. Opa! Então, agora a gente já está quase terminando o exercício. Sim, eu já sei quantos mols eu teria que estar reagindo, né, fazendo combustão, para fazer a mesma quantidade de energia que o octano. Olha que detalhe, hein? Eu tenho lá no octano 1 em 1 litro, né? Em 1 litro eu tenho 6,14 mols em 1 litro de octano, né? Um volume bem pequeno, 700 gramas. No caso do hidrogênio, eu vou ter que ter 117,5 mol para a mesma quantidade de energia. Vamos lá. Como que a gente acha volume? A gente vai usar a equação de Clapeyron. PV igual a nRT.
onde a P é de pressão, o V é de volume, o N é número de mols, o R é constante dos gases e T é temperatura em Kelvin. A nossa pressão aqui ele foi informada que é 1 atm. O volume é o que ele deseja saber, que é o volume. O N é o número de mols. No caso aqui, nosso número de mols é o 117,5. O R é constante dos gases. Constante dos gases, que é um valor fixo, 0,082. E o T, no caso aí, é nossa temperatura em Kelvin. Vou colocar aqui em Kelvin. Bom, no exercício, lá no início do exercício, ele falou que a temperatura que a gente tinha que fazer o estudo é 25 graus Celsius. Então, vamos colocar aqui, ó, temperatura 25 graus Celsius. Para passar para Kelvin, 25 graus Celsius mais 273, então a gente tem 298 Kelvin. Beleza, então a fórmula vai ficar PV igual a nRT, a pressão aqui é 1, o volume eu não sei, o N é 117,5, o R 0,082 e a minha temperatura 298. Então, 117,5 vezes 0,082 vezes 298. Eu tenho aqui um volume de 2.871,2 litros. Olha só, 1 litro de octano tem que ter quase 3.000 litros de gás hidrogênio. Por isso que trabalhar com gás hidrogênio, apesar de ser uma tecnologia limpa, tudo mais, você tem que trabalhar sob pressão, torna-se perigoso, arriscado, não é qualquer lugar que dá para ser feito, não dá para se trabalhar, por exemplo, nas casas, pessoas de uso doméstico, e o volume de gás é muito grande, então tem todo um sistema, tem que ser bem pensado por conta do risco. Não que a gasolina também, o octano não seja arriscado, é sim combustível líquido altamente perigoso e que tem inclusive inúmeros acidentes, né, por queimadura. Bom, esse é um exercício bem interessante, ele envolve termoquímica, né, porque você tem que calcular entalpia, no caso da combustão do gás hidrogênio, formação de água, entalpia da combustão do octano, tem que calcular o número de mols, tem que calcular converter densidade, achar volume, passar para massa passar para mol voltar para a equação, acaba sendo um exercício muito inteligente. Bom, espero que você tenha gostado da resolução desse exercício. Se gostou, curta o vídeo e não esqueça de compartilhar com seus amigos que estão estudando Química. Abraço e até mais. Tchau, tchau.